Vídeo de hoje do canal do Nicola vai encher de orgulho o torcedor do Corinthians. Bora falar também sobre o São Paulo com um problemaço de mais de 20 milhões de reais. Tem informação importante no Botafogo. O Fogão pode ter um jogador mais caro do que o Flamengo. Vou falar também sobre o Vasco, que promete uma mudança radical assim que a 777 for confirmada. E o Atlético, que perdeu vários tabus com a derrota para o América. Para completar as últimas do mercado, atualizações sobre o seu time do coração e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalho nesse meio desde 2000 e por aqui tenho a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol, para não perder nada é simples. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ativa as notificações. É importante que você ative todas as notificações para ser avisado de vídeos novos e também do programa do Nicola, beleza? Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de sportbetbr.com, que está de cara nova, muito mais funcional, com uma série de informações sobre cada partida para te ajudar na hora de apostar. Separei duas partidas do Brasileiro de hoje com cotações bem legais, uma da Série B e outra da Série A. Primeiro, quero falar sobre Cruzeiro e Grêmio. Sim, eles se enfrentam às 16 horas no Independência. A vitória do Cruzeiro paga R$ 2,43, o empate pagando R$ 2,70 e se der Grêmio como visitante, R$ 2,60. Tem também confronto de times na ponta do Campeonato Brasileiro da Série A. Red Bull, Bragantino e Corinthians. Vitória do Red Bull em casa pagando 2,25, o empate pagando 2,79 e a vitória do Corinthians pagando 2,70. Não vai ficar fora dessa, né? Eu já fiz minhas duas apostas nesses dois jogos. Para apostar nesses e em outros jogos é bem simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e começa a apostar na sportbetbr.com, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é justamente sobre Cruzeiro e Grêmio. Muita dúvida sobre se esse é o maior jogo da história da Série B. Se a gente for levar em consideração o status de títulos, dá para dizer sim que Cruzeiro e Grêmio fazem o jogo mais importante de toda a história da competição. São 26 conquistas expressivas, nacionais e internacionais, se a gente somar os títulos de Grêmio e Cruzeiro. Portanto, teremos uma partida gigante, com Independência completamente lotado, todos os ingressos vendidos e a expectativa de quem vencer assumir ou voltar para a ponta ao lado do Bahia. Bora falar agora sobre Fortaleza e São Paulo, que se enfrentam no Castelão nesse domingo. A expectativa é de estádio cheio e mais times titulares para as duas equipes. Mas o que está todo mundo de olho é sobre o reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza. Ele já foi muito bem recebido por torcedores do Fortaleza assim que desembarcou na capital cearense na noite desse sábado. Bora falar também sobre o Atlético Paranaense, que conseguiu vencer o Ceará, mesmo não jogando tão bem. Foram só 10 minutos de muita superioridade e foi nesse momento que o Abner, ótimo lateral esquerdo, fez o único gol da vitória do Furacão. Furacão que teve Felipão sentado em um dos camarotes da arena, mandando recados para o comandante em campo. Para seguir com o giro de notícias, bora falar que o Porto se sagrou campeão português nesse sábado, campanha irrepreensível. E o título veio depois de uma vitória por 1-0 contra o Benfica em Lisboa. 89% de aproveitamento dos pontos, uma única derrota durante toda a temporada, derrota para o Braga. Óbvio que essa derrota, eu me refiro ao campeonato nacional. Com e mais esse título, o Porto foi a 30 conquistas, são 37 do Benfica e 19 do Sporting, os principais campeões portugueses em toda a história. Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre um brasileiro que faz sucesso no México. André Jardine, ex-técnico do São Paulo e da seleção brasileira sub-20, ele comanda o São Luís. Ele assume a equipe do São Luís para essa temporada com um único objetivo: escapar do rebaixamento. O time tinha 3 jogos e 3 derrotas, era grande favorito a cair. Pois bem, com o Jardine, o São Luís escapa rápido do rebaixamento e termina entre o 5º e o 12º, que vão para uma espécie de repescagem. Nessa repescagem, o São Luís consegue bater o Monterrey, que é muito mais rico do que o São Luís, e termina numa honrosa 8ª colocação. Nunca antes o São Luís havia fechado entre os 8 primeiros do campeonato mexicano. Parece estar pintando mais um técnico brasileiro extremamente promissor. A gente torce para que isso aconteça. Bora falar agora sobre o Botafogo, que está disposto a pagar por um jogador um salário maior do que o Flamengo paga a Gabigol, que é o seu jogador mais bem pago. Eu me refiro a Zahavi. De acordo com o Goal, o Botafogo ofereceu
4 milhões de euros livres de impostos por temporada para fechar com o israelense. O interesse no Zahavi é antigo, já tenho contado para vocês que ele está na dúvida entre a proposta do Botafogo e a proposta da Major League Soccer, que é superior. Mas bora nos ater a essa notícia dos valores. 4 milhões de euros hoje equivalem a mais ou menos 1 milhão e 600 mil reais por mês. Só que esse valor é livre de impostos. Ou seja, o custo chegaria próximo a 2 milhões e 100 mil reais por mês para o Botafogo. O Gabigol ganha 1 milhão e 600 mil por mês no Flamengo, mas esse valor não é livre de impostos com todos os descontos. O Zahavi ganharia mais do que o Gabigol. É meio maluco imaginar que o Botafogo pode pagar mais para um jogador dele do que o Flamengo paga para o seu principal atleta. Coisas da SAF e da chegada do John Textor, que quer transformar o Botafogo em um dos principais clubes do futebol brasileiro. Zahavi não é muito conhecido no futebol brasileiro, mas é extremamente eficiente, fazedor de gols, é o maior artilheiro da história de Israel e está deixando o PSV depois de 3 temporadas com números muito bons, não só de gols, mas também de assistência. Assim que tiver qualquer novidade sobre esse assunto, conto para vocês. A resposta do Zahavi em relação ao Botafogo ou à Major League Soccer vai ser dada tão logo o campeonato holandês terminar, já está perto do fim. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que prepara mudanças radicais. Vasco venceu o CSA por 1-0, se aproximou do G4 da Série B, mas ainda assim o torcedor segue pegando no pé de Zé Ricardo. O Zé Ricardo, Carlos Brasil, entre outros, não ficarão no Vasco assim que a 777 Partners assumiu o controle do clube. A empresa, uma norte-americana, não quer a continuidade dos atuais gestores do clube. A ideia é fazer uma ampla reformulação. O Zé Ricardo não é o técnico dos sonhos da 777, assim como o Carlos Brasil, que é o diretor executivo de futebol, também está longe de ser o nome pensado. A ideia é contratar um técnico de peso, possivelmente estrangeiro, trazer um CEO que possa ser responsável pelo clube e também um novo diretor executivo de futebol com capacidade para falar inglês, com internacionalização, enfim, currículos bem maiores, casos bastante comuns, como a gente já assistiu no Cruzeiro e no Botafogo. Assim que o dono assume, ele começa a mudar tudo e vai ser assim também no Vasco. O torcedor vascaíno não precisa nem ficar preocupado em relação a essa possibilidade. Enquanto isso, o Zé Ricardo vai sendo defendido por jogadores depois da vitória contra o CSA. Vários atletas saíram em defesa do Zé, enquanto isso também o torcedor do Vasco segue pegando muito no pé do treinador. Mesmo com os 3 pontos em São Januário, teve muita gente exigindo a saída do Zé Ricardo. E você tá de que lado? Você quer que o Zé fique? Que o Zé vá embora? Tá torcendo para que a 777 efetive logo a compra? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito de problemas no São Paulo. Mais especificamente um problema. E ele atende pelo nome de Rigoni. Atacante argentino contratado do Elche por 22 milhões e 600 mil reais. O início dele foi arrasador. Ele chega pouco depois de o São Paulo ser campeão paulista no ano passado e assume o papel de protagonista. Com o Hernan Crespo, ele chegou a ser o melhor jogador do São Paulo em atividade naquele início do Campeonato Brasileiro. Chegou a emplacar 11 gols até a 25ª rodada do Brasileirão. Mas depois que o Crespo foi embora, o futebol do jogador desapareceu. Não se sabe ao certo o porquê de o Rigoni não ter conseguido mais repetir o nível de atuações positivas. E com o Rogério Ceni ele tem perdido cada vez mais espaço. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro foram 4 rodadas e ele só esteve em campo em 28 minutos. Mas não dá nem para reclamar, porque quando ele tem a oportunidade, como no último jogo contra o Everton, vai muito mal. Já houve uma reunião do departamento de futebol com o presidente Júlio Casares para debater o que fazer com o Rigoni. Num primeiro momento imaginou-se que ele precisaria de um pouquinho mais de tempo para que pudesse dar a volta por cima. Mas a paciência dos dirigentes do São Paulo já está acabando. E se pintasse uma proposta dos mesmos moldes do investimento feito na temporada passada, provavelmente haveria negócio. O grande lance é como é que o São Paulo vai conseguir recuperar 22 milhões e 600 mil reais de um atleta que perdeu completamente o espaço. O Internacional recentemente chegou a sondar o São Paulo para um empréstimo. O Santos também gostaria de contar com o Rigoni por empréstimo. O São Paulo hoje prefere vendê-lo em definitivo, preferencialmente buscando os 22 milhões e 600 mil reais. De fato, esquisita a história do Rigoni, né? Como desaparece o futebol de alguém depois que o técnico também vai embora. Bora falar agora a respeito da debandada no Flamengo. É incrível como o rubro-negro perde funcionários importantes da comissão técnica. Os últimos 2 saíram nesse fim de semana. O primeiro deles, o Fábio Martins, que era técnico das categorias de base, vai trabalhar no Red Bull Bragantino.
Já o Fernando Truitz vai ser coordenador socioeducacional no Palmeiras. Se fossem só 2 funcionários, beleza. O problema é que desde 2019 o Flamengo não para de perder todos os seus bons funcionários para outros clubes. Essa relação conta com gente que foi, por exemplo, para o Japão, para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro, para o Atlético Paranaense, para o Vasco, para time da segunda divisão de Portugal, para o Red Bull Bragantino, como eu já contei. Por exemplo, entre todos os funcionários que estavam no Flamengo em 2019 e ocupavam algum cargo mais importante, só um restou na comparação com aquele momento. É o Mário Peixoto, que é fisioterapeuta. E a grande dúvida do torcedor do Flamengo é o que acontece que todo mundo quer deixar o rubro-negro. A questão é financeira. O Flamengo paga há bastante tempo muito menos do que a categoria. Por isso que Vasco, Botafogo, mesmo em condições financeiras piores, conseguem buscar funcionários do Flamengo. Algo, para mim, inexplicável do ponto de vista, ou levando em consideração que estamos contando ou se referindo a um clube cuja receita, faturamento no ano passado, foi de 1 bilhão e 82 milhões de reais. Paga-se 1 milhão e 600 mil para o Gabigol, 1 milhão e 300 mil para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro, mais 1 milhão e 200 mil para o Bruno Henrique e fica regulando o salário para bons funcionários. A consequência é que o Flamengo perde esses caras, depois tem que contratar outros, treiná-los para depois tentar melhorar. Não à toa, a gente assiste a tantas contusões no Flamengo e tanta dificuldade em recolocar esses caras para voltar a jogar. Acho um erro inadmissível, inaceitável dos gestores do Flamengo pagar pouco para quem trabalha bem. E você, concorda comigo? Discorda? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians e uma ótima estatística. O Timão é líder do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, na era dos pontos corridos, ninguém foi mais primeiro colocado do que o Corinthians. São 127 rodadas na ponta, com bastante folga em relação ao segundo, que é o Cruzeiro, 109 rodadas. Terceira colocação do São Paulo com 92 rodadas, 80 rodadas para o Palmeiras, 66 para o Atlético Mineiro. O Flamengo aparece com apenas 51 rodadas na ponta. Fluminense, Santos, Internacional e Botafogo também estão nesse levantamento feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues. É importante contar que o Corinthians pode até só empatar nesse domingo contra o Red Bull Bragantino, que ainda tem chance de se manter na ponta. Se ele vencer, certamente seguirá como líder do Campeonato Brasileiro, mesmo não tendo montado um elenco para pensar no título do Campeonato Nacional. A ideia dos dirigentes alvinegros era usar o Campeonato Brasileiro para buscar vaga na Libertadores e tentar um título no mata-mata. Tenho muita dúvida se esse atual elenco, com vários jogadores mais veteranos, é capaz de aguentar uma maratona de jogos. São 38 partidas no Campeonato Brasileiro. Mas, e você? Você concorda? Você acha que o Corinthians tem potencial e capacidade física para se manter na ponta? Só antes de encerrar, é legal contar que o Corinthians contra o Red Bull Bragantino enfrenta um concorrente direto. Perdeu para o Red Bull Bragantino, será ultrapassado pelo time de Bragança. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Atlético Mineiro, que foi derrotado nesse sábado no Independência por 2-1 para o América. E com o resultado, além de muita pressão em cima do técnico turco Mohamed, o Galo também viu desaparecerem uma série de estatísticas extremamente positivas, como por exemplo uma invencibilidade com o mandante que durava desde o início do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Galo não perdia dentro de casa desde uma derrota para o Fortaleza, primeira rodada do Brasileiro de 2021. Eram mais de 300 dias de invencibilidade. Outra coisa, 31 vitórias e 5 empates nesse período de toda a invencibilidade. Outro tabu que foi para o espaço, jogos em clássicos contra o América. Eram 6 anos sem perder para o Coelho, 21 partidas com 15 vitórias e 6 empates. Tem ainda um terceiro tabu que foi para o espaço, vencibilidade do Independência, que já durava 920 dias. Não perdia desde 30 de outubro de 2019, com 15 jogos, 10 vitórias e 5 empates. Pressão gigante, enorme, em relação ao trabalho do turco Mohamed, que não consegue melhorar o sistema defensivo, que faz com que o time esteja sempre menos organizado na comparação com o ano passado. É um Atlético que tem um início no Campeonato Brasileiro meio titubeante, mas já contei para vocês em vídeo nesse sábado, os dirigentes do Galo nem cogitam a possibilidade de mandar o técnico embora. São 2 conquistas na temporada, a Supercopa e o Campeonato Mineiro, além de um aproveitamento próximo a 80%. Você pensaria diferente? Faria diferente?
use o espaço para comentários e comente, beleza? Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal, aquela coisa toda. Hoje tem live, hein? Live patrocinada pela Sportbet BR. A gente se vê de noite, abraço, tchau!